Olá, eu me chamo Gabriel e hoje vou refutar esse ateu. Explicar a mesma coisa pro Renan pela 10ª vez. Primeiro que esse versículo... E vamos refutar o Gabriel pela milionésima vez. Já virou meu freguês já, isso aí. Antes de tudo, eu só queria deixar uma coisa bem clara. Eu não vou fazer disso aqui uma novela. Sim, até porque o Gabriel ele tem um seríssimo problema no sentido de que quando ele perde em um argumento, e ele perde sempre, diga-se de passagem, ele começa um comportamento de querer ganhar no cansaço. Você começa dizendo que não tem tempo, entretanto você só fala isso porque não tem argumento. Depois desse vídeo que ele postou mais 3 outros vídeos no mesmo dia. Quando ele começa a flodar o perfil dele de videozinhos a meu respeito, porque assim, como ele tem bastante tempo livre, então ele passa o dia inteiro fazendo vídeos a meu respeito. Como vocês podem ver, por enquanto são apenas ataques gratuitos. Ele tá gastando pelo menos em 1 minuto do vídeo simplesmente me atacar, e é argumento que é bom nada, comprovando exatamente o que eu falei anteriormente. E como eu não tenho muito tempo livre quanto ele, porque eu trabalho, faço academia, faço mestrado, etc., e eu também não quero ter que ficar lidando com molecada de 12 anos de idade com foto de anime no perfil vindo me xingar, já tô deixando claro que esse vai ser o único vídeo que eu vou fazer te respondendo. Eu acho engraçado, né, esse comportamento seu de vou te explicar pela 10ª vez. Queridão, não foi você que fez mais ou menos uns 12 vídeos diferentes tentando defender a tese estapafúrdia de que mal com um era mal de calamidade e mal com L era de mal moral, e eu te corrigia o tempo inteiro e você não aceitava, você fazia vídeo após vídeo, até que precisou vir um professor de português e dizer que você estava errado? Ele diz que não tem tempo, mas no meio do vídeo ele puxa um assunto totalmente antigo. Mas vamos lá explicar mais uma vez. Primeiro que ele confunde a minha atribuição ao mal de calamidade e a mal com L ao mal moral. O que eu fiz foi uma atribuição filosófica e não gramatical. Segundo, essa questão do professor de português que vai entrar a gramática começou porque o Renan aí confundiu um erro gramatical meu com uma tese que eu supostamente estava defendendo. Ou seja, ele confundiu a minha tese filosófica com uma suposta tese gramatical. Eu acabei cometendo uma gafe escrevendo mal com L onde não devia, e ele achou que eu estava defendendo que mal com L ali estava correto, mas na verdade eu nunca defendi isso. Inclusive fiz, se eu não me engano, 2 vídeos falando que eu escrevi errado ali. Então, só para deixar claro, quando eu disse que mal com U é mal de calamidade, mal com L é mal moral, é apenas uma tese filosófica, era uma tese filosófica e não uma tese gramatical, coisa que ele acabou confundindo aí. Eu digo era porque não defendo mais isso, porque entendi que fazer atribuições a certos termos, limitando a sua capacidade, não é algo muito legal, como acontece, por exemplo, com o termo bará, onde as pessoas acham que bará só significa criar do nada, e na verdade não é bem assim. Mas vamos lá pro seu vídeo. Primeiro que esse versículo não está falando de mal moral, esse mal de calamidade. E ele volta com essa tese, com esse malabarismo linguístico de mal de calamidade, mal de desgraça, que é um negócio que ele basicamente inventou na cabeça dele, e porque também tem um outro pastor lá que disse isso, daí ele sai espalhando isso a exaustão. No livro Estrutura das Revoluções Científicas, o Thomas Kuhn, se eu não me engano, ele cita a palavra paradigma com 20 tipos diferentes de significado. Se eu não me engano, são 20 tipos. E o Kuhn não cria isso de maneira gramatical, mas de maneira filosófica e aparentemente até de maneira involuntária. Tendo isso em mente, o que acontece nesse versículo é isso: existem alguns tipos de mal. Quando alguém diz que a pessoa está praticando mal, por exemplo, essa pessoa pode estar sendo eticamente incorreta ou pode estar cometendo algum crime, mas perceba que existe uma diferença social entre essas duas coisas. Se eu chamo alguém de mal, essa pessoa pode ser mal eticamente ou mal criminosamente. A mesma coisa nesse versículo. Quando Deus diz que criou o mal, está falando de mal natural, de mal de catástrofe. Por exemplo, o que você tem que se perguntar é: o que é o mal aí nesse contexto? O que é o mal aí nesse versículo? Eu vou responder essa pergunta mais para frente. E antes que venha com o argumento de mas o contexto não é... O contexto é exatamente isso, meu querido. O contexto está falando justamente da soberania de Deus. Se Deus é soberano, logo ele criou todas as coisas. Logo ele criou o mal também, porque ele é soberano, ele cria tudo que existe.
O contexto é exatamente esse, cara. O versículo está sim dizendo que Deus é soberano e que Deus criou o mal. O que estamos discutindo é o que é o mal nesse versículo. E como eu te expliquei anteriormente, o mal nesse versículo é mal de calamidade. Veja que o comentarista Morte fala sobre esse versículo. Eu não vou ler tudo aqui porque senão o vídeo vai ficar maior do que já está. Mas basicamente ele está falando que nesse versículo Deus é o criador e sustentador do universo físico e também das leis morais. E aqui esse versículo não está falando que Deus criou o pecado ou o mal moral, mas sim o mal de calamidade. 2 capítulos à frente podemos identificar de maneira bem clara que tipo de mal Deus está criando em Isaías 45:7. Cairá sobre você um mal do qual você não poderá proteger-se com resgate. Uma catástrofe que você não pode prever cairá repentinamente em você. Ou seja, aqui está falando de um mal natural, de um mal de calamidade e não de um mal moral. Por exemplo, quando alguém nasce com uma doença ou pega uma doença ou acontece algum tsunami, isso são males naturais, não é algo realizado por um ser humano ou por alguém de intelecto. E mesmo que seja realizado por alguém de intelecto, se for um acidente, por exemplo, também é considerado como um mal de calamidade, pois foi um acidente. Mas quando alguém deliberadamente rouba alguma coisa, está cometendo um mal moral. Em algumas versões, eu formo a luz e crio as trevas. Almeida corrigida: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Trevas é a ausência da luz, porque o mal não poderia ser também a ausência de Deus. Talvez porque se algo tem ausência de Deus, quer dizer que Deus não é onipresente, quer dizer que Deus não está em todos os lugares, quer dizer que um dos atributos de Deus não existe. Quando eu digo que o mal é a ausência de Deus, eu estou falando que é a ausência de Deus no coração das pessoas. E obviamente isso é metafórico. Mas mesmo que não fosse, quem disse que Deus não pode deixar de estar em algum lugar? Por exemplo, o próprio Cristo, em dado momento, em um breve momento, ele deixa de ser onisciente. E como o vídeo já está grande, não vou explicar como exatamente isso aconteceu com Cristo. Mas é isso, eu fiz esse vídeo grande desse jeito para ver qual vai ser a desculpa dele dessa vez. Eu expliquei ponto por ponto. Eu esqueci de falar, mas em um momento do vídeo ele fala que eu cometo malabarismo linguístico quando falo de mal moral e mal de calamidade. Só que eu só tenho apenas uma coisa para falar para ele sobre isso. O que pode ser afirmado sem prova, pode ser negado sem prova. Então prove que eu estou cometendo malabarismo linguístico ao invés de meramente fazer uma afirmação.